lembrar o seguinte, eu moro em São Paulo há 45 anos, mas eu nasci em Londrina. Eu sou paranaense, eu sou o que se chama de VIP, que é vindo do interior do Paraná. Quem aqui é da Paraíba também é VIP, de Pernambuco também é VIP, do Pará também é VIP. E eu nasci em Londrina e fui alfabetizado numa cartilha muito usada no Sul, quando eu tinha 6 anos, que muitas e muitos aqui conhecem, quem é do Sudeste especialmente, chamada Caminho Suave. Na Caminho Suave, da grande professora Branca Alves de Lima, que morreu há alguns anos, com 94 anos de idade, era uma ótima cartilha, mas como qualquer livro, não é bom sempre em qualquer lugar para qualquer pessoa. Eu nasci em Londrina e fui alfabetizado pela Caminho Suave. Olha que interessante. Eu fui alfabetizado em 1960, numa cidade agrícola, no sul do Brasil, numa família de pais alfabetizados. Minha mãe era professora, meu pai era gerente de banco. Olha que interessante. Em 1960, na minha cartilha, Eva via uvas. E eu, Cortella, também via uva. Uva fazia parte do meu dia a dia. Portanto, uva fazia sentido para mim. Se fazia sentido, eu aprendia. Guimarães Rosa escreveu isso, parênteses, lá no Grande Sertão. A gente nunca entende aquilo que a gente não sabe. A gente nunca entende aquilo que a gente não sabe. E Guimarães está usando o saber no sentido lusitano, de experimentar, de sabor, de testar, de provar. A gente nunca entende aquilo que a gente não sabe. A frase não é tão óbvia assim. E olha que interessante, eu vi a uva e Eva também. A questão é que, em nome de uma política educacional não refletida, em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, também se usava a Caminho Suave. E lá tinha um menino da mesma idade que eu, chamado Cícero. Em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, Eva via uvas na cartilha e Cícero não via uvas, na realidade dele. Uva era abstração pura. Sabe qual foi o resultado? Quando chegou no final do ano, Cícero foi reprovado. Qual foi a grande saída que nós, especialistas, demos para quem não conhecia a uva, fazê-lo fazer de novo, o mesmo ano, com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo as uvas que ele não via. Qual foi a questão? Ele foi reprovado pela segunda vez. Qual foi a grande alternativa pedagógica dada por essa política? Fazer ele fazer pela terceira vez, com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo as uvas invisíveis. Da terceira vez que ele foi reprovado, o pai tirou ele da escola. E falou, meu filho não dá para o estudo, vai trabalhar. Vai pegar na enxada. E o Cícero saiu de lá, convicto de que ele era burro. Porque se bobear, eu ou você lá, professor, de vez em quando, falou, você é burro, menino. Onde você viu? E ele, com 9 anos, junto com as crianças de 7, não aprendia nada. Olha que interessante. Não precisava ser a Caminho Suave. Precisava ser no Sudeste, se usava muito uma cartilha de uma professora da região de São Carlos, aqui do estado de São Paulo, chamada Cartilha da Sodré. Aquela da professora Sodré, que alguns aqui também estudaram e ensinaram. Na Cartilha da Sodré, quando se ensina encontro consonantal, que é uma coisa difícil da criança aprender, para se ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra do desenho para ela aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso dia a dia. Você está aqui em São Paulo, vai passando dromedário na Brigadeiro Luiz Antônio. Para ensinar o dígrafo, que parece encontro consonantal e não é, o dígrafo LH, a palavra e o desenho na cartilha era lhama. Coisa do teu dia a dia, você está andando, um monte de lhama sai dos Andes e vem passear. Atenção, eu, Cortella, filho de professora com bancário, pais alfabetizados, família que lia jornal, que se viajava, e viajar é um meio de aprendizado, em que os amigos dos pais, ao conversar, nós que éramos crianças, ficavam só prestando atenção, uma família que tinha livro, em que o estudo era incentivado. Podia, na vida, nunca ter encontrado uva, lhama ou dromedário. E o Cícero? Sem viagem, sem jornal, sem pais alfabetizados, sem estímulo. Olha só. Hoje, estou eu aqui agora, dentro desse hotel Pestana, de repente, eu olho lá no fundo, e está lá o Cícero, em pé na porta, só olhando de lado de esguelha, como a gente diz.
olhando com a vassoura na mão. Um homem da mesma idade que eu, 58 anos, eu olho para ela e falo assim, ô moço, entra aqui, nós estamos falando de educação, cidadania, direitos humanos, senta aqui um pouco enquanto a gente está falando. Ele provavelmente de cabeça baixa vai falar, moço, isso não é para mim não, isso é para gente como vocês. Eu sou burro, eu só sei trabalhar com a mão. Então quando o senhor terminar a aula, o senhor me chama que eu venho varrer o auditório, que isso eu sei fazer direito. Tem milhares e milhares de Cíceros pelo país afora. Alguns criados por elites predatórias, outras por políticos patifes, outros por classe médias acovardados. E outros criados por nós. Independentemente de governo, de política educacional, de capitalismo, de elite, de corrupção. Criamos por conta própria. Quando? Quando a gente distrai, quando a gente não observa a nossa tarefa, quando nós somos negligentes, ou complacentes, ou omissos. Por isso há uma parcela de Cíceros, que é a produção da corrupção, da política oficial, da economia. Mas tem uma parcela que nós produzimos independentemente, olha para mim se você puder, independentemente deles. Tem uma parcela que não depende do julgamento do Supremo. Nós fazemos por distração, por negligência, às vezes por incompetência. Ele não sabe fazer. E dessa hora é preciso lembrar qual é a tarefa absolutamente significativa do gestor. Porque o gestor e a gestora é aquele que, em nome de um coletivo, coordena, dirige uma política educacional que não vitime pessoas. Isto é, que não aprofunde a exclusão e que não cometa, em nome da amorosidade, a incompetência ou o que a gente chama em filosofia de erro honesto. O erro honesto, quer dizer, a intenção era boa, mas não sabia fazer, produzia um erro honesto. Não é porque é honesto que não é erro.